Bom, como você pode ver no canto superior esquerdo da tela, são 4h55. Agora 4h56. Muito frio mesmo, muito frio mesmo. E aí, eu me sinto inspirado a gravar sobre a obra de Deus. É. Desde criança, eu ouço sobre isso, sobre a obra de Deus. Eu sempre fui levado a acreditar de algumas formas sobre a obra de Deus. E veja que quando você, simplesmente pronuncia essa frase, a obra de Deus, automaticamente já vem um monte de coisa na cabeça referente a esse título, que é o título desse vídeo. O que é a obra de Deus? A obra de Deus. Bom, da maneira mais simplória, os animais são obras de Deus. A natureza é a obra de Deus. As plantas, eu que gosto de plantas, as plantas são obra de Deus. O seu bichinho de estimação é a obra de Deus. Existem muitas coisas que você olha e automaticamente você identifica aquilo ali como a obra de Deus. A obra de Deus. Muita coisa vem à cabeça. Um beija-flor. Pensa. Se não me falha a memória, ele bate as suas asas 80 vezes por segundo.
80 vezes por segundo. Vamos dar uma conferida nisso, porque agora eu fiquei curioso para ver se eu tô lembrando disso direito. Pera aí. 80 vezes por segundo. Quantas vezes o beija-flor bate asas por segundo? Suas asas podem bater até 80 vezes por segundo. Bom, para a glória de Deus, minha memória está boa. Agora você pensa bem. 80 vezes, pensa assim, ó. Um segundo, 80 vezes. Outro segundo, mais 80 vezes. Outro segundo, mais 80 vezes. Outro segundo. Pensa, se você contar um, ele conta 80. Pensa, se você contar um, você fez assim, ó, um, ele já fez 80, do 1 até o 80. Você consegue entender isso? É obra de Deus ou não é obra de Deus isso? Suas asas podem bater até 80 vezes por segundo e eles podem permanecer parados no ar, além de serem capazes de voar para trás. Então, a obra de Deus, beija-flor, 80 vezes. Glória a Deus, 80 vezes. Pensa, olha que coisa, né? O que é a sabedoria magistral desse ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, chamado Deus, com uma batuta na mão, né? Regendo os seus, regendo a sua natureza, regendo a criação. Um beija-flor, minha memória, 80 vezes por segundo. Impressionante. E impressionante eu também lembrar disso. Glória a Deus. Mas vamos adiante no assunto. A obra de Deus. Automaticamente. A obra de Deus. Muita coisa vem à cabeça. Um beija-flor. Pensa. Se não me falha a memória, ele bate as suas asas 80 vezes por segundo. Oitenta vezes por segundo. Vamos dar uma conferida nisso, porque agora eu fiquei curioso para ver se eu tô lembrando disso direito. Pera aí. 80 vezes por segundo.
quando eu pronuncio essa frase, a obra de Deus, eu lembro de coisas desde a minha infância até agora, desde a minha mocidade, né? E aí, inclusive, falei uma palavra e já me veio um texto. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que será que os jovens hoje estão tão desmiolados, né? Tão desmiolados que eles não conhecem a Deus, não querem saber de Deus. Os jovens hoje estão pouco se lixando para Deus. Não estão nem aí. Estão vivendo cada um as suas vidas. Cada um fazendo aquilo que dá na telha. Fazendo aquilo que o seu coração manda. Esse é o coração dos jovens de hoje. Eles saem, vão viver as suas vidas, vão fazer o que querem e não estão nem aí. Mesmo assim, com toda essa rebeldia, mesmo não se lembrando do seu Criador nos dias da mocidade, eles são obra de Deus. Eles são obra de Deus. Mesmo não reconhecendo isso. Mesmo não reconhecendo isso. São obra de Deus, não é? Pois bem, dando andamento no assunto, eu posso passar aqui 5 horas falando a respeito desse assunto, a obra de Deus. A obra de Deus. Uma coisa mais simples. Quando você acorda de manhã, né? Você que não trabalha à noite como eu e que acorda de manhã, eu vou dormir de manhã, né? E glória a Deus. Mas você que acorda de manhã e abre o seu olho de manhã. Você que abre o seu olho de manhã. E a luz do ambiente que você está, ela bate lá no fundo do seu olho, reflete na sua retina, produzindo a imagem que você está vendo. E aí você consegue ver, entender, compreender, mensurar, dimensionar o mundo à sua volta através de um simples gesto de abrir os olhos. Quem criou o seu olho? Deus. A obra de Deus. A obra de Deus. Então, se
você simplesmente abrir e fechar sua mão. Simples. Abrir e fechar a sua mão. Você já visitou um hospital de amputados? Você já visitou um hospital de câncer? É importante você fazer isso. Você vai compreender muito bem a respeito do assunto do vídeo, a obra de Deus. Você vai ver pessoas sem metade do rosto. Você vai ver pessoas sem o nariz. Vai ver pessoas que suas orelhas apodreceram. E você aí achando que você ouve, que tem a sua orelhinha no lugar e que é a coisa mais normal do mundo você ter duas orelhas, dois buraquinhos do nariz para respirar, ter dentes na boca, ter olhos para ver, ter mão que abrem e fecham, e você simplesmente acha que a mão ela tem a obrigação de estar ali no lugar dela e fazer a função de mão. Você não entende que o seu subconsciente manda uma ordem do seu cérebro automática. E aí você olha para sua mão. E aí você não precisa nem olhar para sua mão. Aí você consegue agarrar uma garrafa, pegar um copo, colocar água nesse copo, levar a água até a sua boca como uma coisa corriqueira, normal. Você acha que isso é o que deveria acontecer mesmo e tá tudo bem. Não entendendo que isso é obra de Deus. É obra de Deus. Eu estar falando eu estar caminhando sobre duas pernas é obra de Deus. Eu glorifico a Deus por isso. Mas às vezes eu passo por alguns lugares onde eu vejo algumas igrejas. No meu bairro tem muitas, de vários nomes, vários estilos. Vários estilos de igreja. Olha só que interessante. Vários estilos de igreja, várias formas de crer, várias formas de se entender. Mas não quer dizer que isso seja obra de Deus. Várias formas de praticar, várias formas de se trabalhar no templo. Eu mesmo, muitas das vezes, já lavei chão de templo, já limpei cadeiras, limpei instrumentos. Na minha cabeça, pelo formato que eu fui ensinado,
Isso é a obra de Deus. A obra de Deus. Na minha cabeça isso era a obra de Deus. Pelo simples fato de que isso me foi ensinado desse jeito. Assim como também casa de Deus é um outro termo que não é o assunto do vídeo agora, mas faz parte também, né? Faz parte. O que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? O ser humano é a obra de Deus. E olha que interessante. É impossível o Deus verdadeiro não me lembrar disso agora. Rio Grande do Sul. Um estado onde alguém, uma ordem, está implantando, levantando uma estátua para Satanás, um falso Deus, um falso pai. Uma parcela de um povo que acabou de passar por uma grande mortandade, que mesmo assim agora está levantando uma estátua, uma declaração mundial para que todos os mundos vejam quem é o seu Deus. Satanás, uma estátua levantada como declaração de fé a esse falso Deus. E o impressionante é que o verdadeiro Deus permite que isso aconteça para que mesmo assim essa gente ainda assim tem a opção de escolha. Como quem diz, você quer escolher o verdadeiro Deus ou o falso Deus? E aí declaradamente eles dizem, exaltam, criam imagem e declaram para o mundo inteiro ver. Esse é o nosso Deus, Satanás. Eu imagino a decepção no coração de Deus. Então, o que é a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Pessoas, lugares, coisas, eventos, como eu vinha falando, eu passo por muitas igrejas, muitas. Sempre.
Elas estão no meu caminho. Elas estão no meu caminho. As igrejas. E é comum, além de eu ver coisas como um pequeno cartaz colado no interior de alguma, ou até mesmo pode ser do lado de fora, escrito assim: faça seu dízimo ou sua oferta com Pix. Isso é o que tem sido chamado a obra de Deus. Eu fico pensando com o coração de Deus, olhando tudo isso. Aí eu passo por uma outra igreja, onde tem um monte de barraquinhas no entorno da igreja, onde volta e meia tem eventos, né, organizados pela própria igreja. Algumas colocam lá um monte de roupa velha, um monte de sapato velho que já foi usado centenas de vezes, um monte de roupas que já foram usadas por várias e várias pessoas centenas de vezes. E aí são colocadas lá não para fazer o que Jesus mandou, doar, não. São colocadas lá para vender por um preço bem acessível, porque afinal de contas é a obra de Deus. Você percebeu que a luz verdadeira, ela ofusca as trevas? E que o Deus verdadeiro está adiando fazer a sua aparição, porque nada vai resistir diante dele, nada que tiver trevas. Por isso Jesus disse: vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Mas a obra de Deus está com pouca luz, ou quase nenhuma. Algumas estão servindo as trevas, como em Mateus 24, disfarçados de luz, ministros do diabo. Muito bem disfarçados de luz, de ministros de luz. E aí eu passo por outras igrejas, e aí tem barraquinhas vendendo salgados, doces, guloseimas, tem até música, tem até banda tocando, para ajudar na obra de Deus. Sinceramente, às vezes dá vontade de ser burro. Parece que a gente está enxugando o gelo. Sabe, parece que a gente está com uma flanela de 10 centímetros por 10 centímetros e alguém falou assim: vai lá, faz esse gelo secar aí. Aí você olha pro tamanho do bloco de gelo e vê que
para você fazer aquele bloco de gelo secar com o método natural, usando a flanela, não tem como, é impossível, porque o bloco em si tem o tamanho de uma carreta bitrem e você jamais vai conseguir enxugar aquele bloco gigantesco com uma flanela pequena de 10 centímetros por 10 centímetros. A obra de Deus. Onde foi que a igreja se perdeu, hein? Onde foi que a igreja se esqueceu dela mesma? Onde foi que a igreja se confundiu e pegou o caminho da esquerda? Quando foi que a igreja se deixou levar pela névoa escurecida do mal e se esqueceu da centralidade de tudo o que diz respeito à vida que se chama Jesus Cristo? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Satanás entrou dentro da igreja e nunca mais saiu de lá? Será que foi logo depois do Éden? Uma coisa a se pensar sobre isso é que, muito interessante, Satanás conseguiu enganar a Eva antes da queda. Antes da queda, Eva tinha um corpo glorificado. Eva tinha uma mente celestial. Sim, criada para ser imortal. E simplesmente caiu nos contos de um enganador, nos contos do demônio. A obra de Deus. Um casal, um local paradisíaco, impecavelmente criado para produzir bem-estar naqueles seres habitantes daquele local por toda a eternidade. Mesmo assim, a obra de Deus escolheu desobedecer. A obra de Deus. Eu imagino o coração de Deus. Eu imagino o coração de Deus. Como é que ele não deve ter se sentido? Porque a palavra de Deus, ela diz que o pai, ele corrige ao filho que ama. Agora você imagina o coração de um pai tendo que expulsar seu filho de casa, porque esse filho não está mais o reconhecendo como pai. Adotou um outro falso pai, adotou um outro falso provedor, adotou um outro falso pastor. E esse pai impôs castigos, correções sobre esses filhos, dores, lamentos, trabalhos, suores, tudo por conta da desobediência. Escolheram não ser mais obra de Deus. E eu consigo fazer um comparativo muito fácil com a igreja hoje, a obra de Deus. Quando
Você imagina lá no Éden? Imagina ao cair de toda a tarde, Deus ia ter um encontro com eles para conversar como um bom pai. Aí imagina, olha onde a mente de Deus me leva a conjecturar agora. Imagina Deus chegando no Éden. E entrando lá no Éden com toda a sua presença celestial. A criação, a natureza se curvando ao seu poder e a sua presença tão maravilhosamente amorosa que constrange desde a mais simples planta até o ser mais complexo daquele lugar. E aí, esse ser, o Deus Todo-Poderoso, entrando naquele jardim. Imagina a cena. Ele entrando naquele jardim. E aí ele chegou lá e fala assim: Adão, glória a Deus. Adão, que barraquinhas são essas, Adão? Adão, que camisetas são essas, Adão? Adão, quem foi que ensinou vocês a venderem salgadinhos na minha casa, Adão? Adão, quem foi que ensinou vocês a fazer estampas de qualquer motivo cristão? E vender camisetas com essas estampas na livraria da igreja? Adão, eu mandei criar livraria na igreja? Hein, Adão? Adão, cadê você? Adão, onde você tá, Adão? Adão, cadê você? Tá escondido, Adão? Eu vou continuar perguntando aqui, Adão. Cadê você? Adão, quem foi que mandou, Adão, pedir dinheiro no meu nome? Eu não criei aqui o Éden tão perfeito para vocês. Para vocês sempre criarem campanhas fraudulentas, mentirosas, tendo como sustento principal dessa campanha o pedir qualquer valor, que qualquer motivo seria motivo para pedir um valor. Adão, quem foi que ensinou vocês, Adão, a venderem CDs aqui nesse lugar tão maravilhoso que eu criei, onde a minha glória seria o suficiente para manter vocês por toda a eternidade? Porque vocês escolheram vender CDs aqui dentro? Adão?
Adão, cadê você? Tá escondido? De mim, Adão? Eu sou seu pai, Adão. Quem foi que te ensinou a se esconder de mim, Adão? Quem foi? Adão. Que roupas são essas aqui nessa banca do lado de fora? Eu mandei vocês venderem roupas velhas? Aqui? E dizerem que é para ajudar na obra de Deus? É sério, Adão? Eu mandei vocês fazerem isso, Adão. Imagina ele entrando no Éden e fazendo essas perguntas. O Todo-Poderoso. Adão, quem foi que ensinou a vocês essas coisas, Adão? Quem ensinou para vocês essas coisas? Adão, eu tinha um encontro marcado com você todos os dias e eu cancelava tudo, só para olhar para você, Adão, só para conversar com você, Adão. Só para sentir a sua pequena mão tão frágil. Como um pai olha seu pequeno filho e se alegra. Quem foi que mostrou para você, Adão, que você estava nu? Quem foi, Adão? Eu te criei tão bonito, Adão. Tão perfeito. Que pena, Adão. Que pena. Você se deixou levar, Adão. Você se perdeu, Adão. Você deixou o orgulho, a avareza, o comércio. Você tinha tudo, Adão. Na minha casa jamais faltaria pão para você. Mas você preferiu vender bugigangas, fazer comércios fracos, fraudulentos e escuros. Na minha casa, Adão. Já que você escolheu a outro como pai, eu simplesmente vou deixar você seguir o seu caminho, Adão. Mas como pai, ainda vou te dar um tempo para se arrepender. Talvez 2000 anos, ou um pouco mais que isso. Pensa bem, Adão. Eu sou teu pai. Você escolheu acreditar em outra coisa.
em outro motivo, em outro ser. Criou na sua cabeça uma obra de Deus que tem tudo, 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 menos Deus, menos Deus. Que pena, Adão. Que pena. Te arrepende, Adão. Ainda há tempo. Eis que cedo vem. O que é a obra de Deus? Versículo. João 6:29, versão Almeida, revista e corrigida. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Eu vou ler de novo para que nunca mais você se deixe enganar. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Não a que ensinaram para você, não a que você vem praticando, mas esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Sabe, Satanás, ele simplesmente atendeu a uma demanda. Ele simplesmente atendeu a uma demanda. As pessoas querem fazer coisas que não são a obra de Deus. Danças na igreja não são a obra de Deus. Fazer cafezinho com bolo e salgados ou doces para vender na cantina da igreja não são a obra de Deus, muito menos o que Deus mandou. Vender roupa velha é obra do diabo.
principalmente se for com um preço mais barato, para os pobres irmãos. Jesus, não eu, ele mandou o moço rico vender tudo que ele tinha, tudo, e dar aos pobres. Atenção, igrejas prostitutas, o inferno as aguarda. Atenção, igrejas prostitutas que vendem, que fazem comércio. O inferno está aguardando vocês. O inferno as aguarda. Vocês estão ouvindo? Atenção, igrejas prostitutas que fazem brechó. Atenção, igrejas prostitutas que fazem dia da beleza, cobrando preços mais acessíveis. Atenção, igrejas prostitutas que fazem churrasquinho, frango com farofa e caldo de cana para vender, dizendo ser a obra de Deus. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? As pessoas querem fazer coisas menos a verdadeira obra de Deus. A obra de Deus consiste simplesmente nisso. Jesus respondeu a essa demanda. Mas parece que a resposta de Jesus não foi suficiente. E as pessoas continuaram com seu questionamento e continuaram com essa demanda no coração, com essa insatisfação. Então Satanás assumiu e Deus deixou, porque o que Deus fala não está sendo suficiente para o povo. O que Deus fala não é doce aos ouvidos do povo. O povo quer fazer alguma coisa, assim como quando Moisés subiu no monte, para buscar a presença de Deus. E aí, quando voltou, o povo tinha uma demanda, um questionamento, o povo estava ansiado e não quis esperar. Então o povo obrigou ao líder que estava lá a produzir um ídolo para si. Vou resumir a história: todos morreram por causa da desobediência. Todos. Idolatria, feitiçaria gospel. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Será que se eu vender uma quentinha um pouco mais barato, não vai estar um pouquinho melhor não, Senhor? E será que essa calça jeans aqui rasgada, se eu der uma lavadinha nela, vou botar assim mesmo, ali cheio de poeira lá, mas dizer que isso aqui é uma calça moderna? Será que eu não consigo um valor um pouquinho mais alto só para ajudar a construir a salinha das crianças? Ou só para eu trocar o equipamento velho de som da minha igreja? A obra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou.
ponto final. É? Não, não é o ponto final. O povo continua. O povo continua questionando, e mesmo Jesus falando, olha só o absurdo, mesmo Jesus falando, não foi eu não, Jesus falando. Vocês querem saber o que é a obra de Deus? O que vocês devem fazer? A obra de Deus é que vocês creiam em mim, e ponto final. Aí, eles disseram-lhe: pois que sinal, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha só que interessante, né? Mais uma vez, o Deus único e verdadeiro sendo questionado, como quem diz assim, o povo ingrato, miserável, de dura serviço, como quem diz: quem tu pensa que é para dizer que a obra de Deus é simplesmente isso? Mas isso é simples demais. Eu queria algo mais complicado. Eu queria fazer um evento aqui com um monte de luzes piscando e botar todo mundo aqui dentro gritando e pulando e todos verem, suando de alegria e todos se regozijando e todo mundo pulando e gritando e dizendo que a casa é sua e a gente depois recolher uma oferta bacana desse povo que já se alegrou bastante. Isso que você está dizendo é simples demais. É simples demais. Para nós é simples demais. A gente quer fazer nossas camisetas das nossas caravanas. A gente quer fazer nossos congressos cheios de fezes sendo lançadas no cérebro dos incautos e dos neófitos. A gente quer fazer os nossos maravilhosos encontros secretos que nos levam para locais tão secretos que nós praticamente estamos tentando nos esconder de ti. Nossos encontros. E Jesus continua dizendo: a obra de Deus é simplesmente crer em mim, crer naquele que me enviou. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eu não preciso explicar isso. Sinceramente, eu não preciso explicar isso. Deus está alertando você. Deus está alertando você sobre a congregação a qual você está seguindo, frequentando. Deus está alertando a você sobre o tipo de evangelho que você aprendeu até hoje. Mentiroso, fraudulento. E você é o Adão escondido de Deus. E Deus chega perguntando no Éden: quem foi que te ensinou isso, Adão?
O que eu queria para você era tão mais simples, tão mais maravilhoso, tão mais poderoso. E você escolheu vender um monte de bugigangas, um monte de trapos, um monte de sapatos e calçados velhos. Você escolheu ouvir outro pai, Adão. Você escolheu ouvir outro pai. Atenção, igrejas do Brasil, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pará, Amazônias. Igrejas do Espírito Santo. Ainda há tempo. Igrejas do Mato Grosso, acordem. Ainda há tempo. Retirem de sobre vocês os falsos líderes. Retirem dos seus microfones o ensino da mentira. Rejeitem aos senhores feudais, gordos, que se assenhorearam de vocês. Caso contrário, tudo que está reservado de sofrimento e dor vai vir tão rápido que vocês vão perceber que teria sido bem melhor ter me escutado. Apocalipse 18. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.